está escrito: sendo naquele dia já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o barco já se enchia. Jesus estava na polpa do barco, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá de que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo 7, só. Capítulo 5, um capítulo posterior ao que lemos, apenas o versículo 7, só a primeira parte que diz: e clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Se assente e deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Queridos, acabamos de ler um texto que acredito eu ser um texto muito conhecido, pois o texto lido trata-se de um episódio que ocorreu na vida dos discípulos. Esse texto está nos conduzindo à primeira tempestade que os discípulos enfrentaram. Haja vista que, registrada na Bíblia Sagrada, nós temos pelo menos 4 tempestades, sendo uma tempestade para o Antigo Testamento e 3 tempestades para o Novo Testamento. A primeira tempestade registrada na Bíblia Sagrada encontra-se no livro do profeta menor, o profeta Jonas. As outras 3 tempestades que está registrada no Novo Testamento, 2 estão registradas nos Evangelhos, e a terceira e última tempestade está registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo enfrenta uma grande tempestade e acaba indo parar na ilha de Malta. Acredito que todo mundo conhece a história. Sobretudo, esse texto que nós lemos aqui trata-se da primeira tempestade que os discípulos enfrentaram. Haja vista que os discípulos enfrentaram pelo menos 2 tempestades. E para que não haja confusão e você acabe confundindo uma tempestade com a outra, deixa eu expor para os irmãos aqui as similaridades que existem entre ambas as tempestades e as suas respectivas diferenças. Cremilson, o que há de similar em ambas as tempestades? Número 1, ambas as tempestades ocorreram no mesmo ambiente, Mar da Galileia. Número 2, foram os mesmos discípulos. Número 3, o mesmo barco. Número 4, em ambas as tempestades, só Cristo teve poder e autoridade para acalmá-las. Cremilson, quais são as diferenças das tempestades? Número 1, na primeira tempestade, Jesus está no barco.
Na segunda tempestade, os discípulos estão sozinhos dentro do barco. Na primeira tempestade, Jesus se levanta da polpa e repreende o mar, repreende o vento, e a tempestade cessa-se. Na segunda tempestade, Jesus ele vem caminhando sobre as águas. Na primeira tempestade, nós lemos aqui o próprio Cristo interrogando os discípulos e dizendo: por que vocês são tão temerosos? Ou seja, por que vocês são tão medrosos assim? Vocês não têm fé. Eu quero que você guarde essa informação que Cristo está dando. Jesus está dizendo: vocês não têm fé. Você pode repetir? Vocês não têm? Vocês não têm? Muito fraco, me ajude. Vocês não têm? Perfeito. Então na primeira tempestade ninguém tem fé. Você pode me ajudar? Na primeira tempestade ninguém tem? Na primeira tempestade ninguém tem? Perfeito. Na segunda tempestade, quando Cristo vem andando sobre as águas e Pedro também pede para caminhar sobre as águas, um dado momento da sua caminhada sobre as águas, o medo bate e ele começa a afundar. Jesus segura na mão de Pedro, levanta ele e diz para ele: homem de pequena fé. Então na primeira tempestade ninguém tem fé. Na segunda tempestade, perceba que já houve um progresso. Eles já têm fé, ainda que pequena, mas evoluíram, já tem fé. Irmãos, se com uma fé pequena ele foi capaz de caminhar sobre as águas, imagine com uma fé gigantesca. O que eu estou lhe dizendo é que na primeira tempestade ninguém tinha fé. Na segunda tempestade houve um progresso, uma evolução. Na segunda tempestade, ainda que pequena, mas eles já têm fé. Por que, Cremilson? Porque isso é natural. É um processo extremamente natural. É natural que de uma tempestade para outra, a nossa fé aumente. É natural que de uma tempestade para outra, a nossa fé evolua. Uma vez que a nossa fé está submetida a um processo de crescimento gradativo, paulatino. A nossa fé, ela vai crescendo gradativamente, paulatinamente. É de uma tempestade para outra. É de um problema para o outro, é de uma dificuldade para outra que a nossa fé vai crescendo e evoluindo. Chega um dado momento de nossas vidas que nós estamos diante de um problema, e esse problema já não nos assusta tanto, porque olhamos para trás e lembramos de tantos outros problemas que Cristo nos livrou. Então é natural que de uma tempestade para outra a nossa fé cresça, a nossa fé aumente. Então esse texto que nós lemos aqui trata-se da primeira tempestade. Agora guarde essas informações que eu vou lhe dar aqui, porque eu julgo ser relevante. Essa tempestade do texto que nós lemos aqui ocorreu em um ambiente, em um local chamado Mar da Galileia. Este mesmo mar, em outros textos, será chamado de Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. Ambos os nomes tratam-se do mesmo local, do mesmo ambiente. Na verdade, isto aqui não é um mar, é um lago de águas doces, que geograficamente falando, esse Mar da Galileia, assim chamado, geograficamente falando, ele está encurralado por montanhas. No lado oriental nós temos as montanhas de Golã, no lado ocidental nós temos as montanhas da Palestina. Um pouco mais adiante, um pouco mais à frente, nós temos o monte mais alto da Palestina, que é o Monte Hermon. E no topo do Monte Hermon, o Monte Hermon é tão alto que chega a medir mais de 2.500 metros de altitude.
no topo do Monte Hermon, é natural, é normal que tenha neve, gelo. Então, quando os ventos frios descem do Monte Hermon, encurralado pelas montanhas de Golã e pelas montanhas da Palestina, quando choca-se com a superfície das águas desse lago, que é chamado de Mar da Galileia, provoca grandes ondas, grandes tempestades. Por isso é que é chamado de mar, dado as tempestades que ocorrem naturalmente neste ambiente. Possivelmente tenha sido isso que aconteceu nesse dia. Uma tempestade de ordem natural. Mas, Cremilson, eu não acredito que essa tempestade foi uma tempestade de ordem natural. Eu acredito que essa tempestade é uma tempestade de ordem espiritual, dado ao trabalho que Cristo realizou de libertação quando chegou no outro lado, na vida do gadareno, expulsando a legião de demônios. Eu não creio que essa tempestade é uma tempestade de ordem natural. Sim, de fato, há uma grande discrepância teológica no que tange a ordem, a natureza dessa tempestade. Existem teólogos que defendam a ideia de que essa tempestade foi uma tempestade de ordem natural, como também existem teólogos que defendam a ideia que essa tempestade foi uma tempestade de ordem espiritual. Eu não quero aqui me ater a essa discrepância teológica, a essa divergência teológica, não. Uma coisa eu vou falar, e é unanimidade que eu vou falar aqui agora, e você há de ouvir comigo. Se é de ordem natural ou de ordem espiritual, uma coisa você tem que concordar: eles estão enfrentando uma grande tempestade. Se é de ordem natural, fica ao seu critério defender aquilo que você acha ter mais subsídio teológico. Se é de ordem espiritual, fica ao seu critério defender aquilo que você acha que tem mais subsídio teológico. Uma coisa você tem que concordar, é fato: eles estão enfrentando uma grande tempestade. Agora olhe para cá e não esqueça essa informação. Para você entender o que aconteceu no dia da tempestade, na tempestade, precisamos entender o que aconteceu no dia da tempestade. Vou repetir, para entendermos de forma lógica, com uma exegese coerente, precisamos entender o que aconteceu no dia da tempestade. Cremilson, e o que aconteceu no dia da tempestade? Olhe para cá. O dia da tempestade começa no versículo 1 do capítulo 4, e o dia da tempestade começa assim: e começou Jesus outra vez a ensinar. Queridos, o dia da tempestade foi um dia, pastorzito, extremamente pedagógico. O dia da tempestade, contextualizando para que você entenda, foi um dia de culto de ensinamento, um culto de doutrina. Se você fizer uma análise exegética a partir do versículo 1 do capítulo 4, você vai perceber que Cristo está em um culto de doutrina. E Cristo passou o dia todo pregando, instruindo, ensinando. Então entenda que o dia da tempestade foi um dia extremamente pedagógico, instrutivo. Cristo passou o dia todo ensinando, pregando, instruindo, irmãos. Nesse dia Jesus pregou tanto, mas tanto, que ele pregou 4 mensagens em um mesmo culto. Ô pregador bom de ouvir! A primeira mensagem que ele pregou foi sobre a parábola do semeador. A segunda mensagem que ele pregou foi sobre a parábola da candeia. A terceira mensagem sobre a parábola da semente. Ele encerra o seu último sermão pregando sobre a parábola do grão de mostarda. Agora tem um detalhe interessante. Nessas 4 parábolas, nesses 4 sermões, o que há em comum em ambos os sermões? É simples. É que em todas essas 4 pregações, nessas 4 ministrações, nestas 4 parábolas, Cristo vai ensinar em ambas uma coisa: a importância da fé. Na primeira pregação ele ensina sobre a importância da fé.
Na segunda parábola da candeia, ensina sobre a importância da fé. Na terceira parábola da semente, ensina sobre a importância da fé. Na quarta e última parábola, na última ministração, ele também ensina sobre a importância da fé. O que eu estou lhe dizendo é que Cristo passou o dia todo ensinando sobre a importância da fé. O que eu estou lhe dizendo é que Cristo passou o dia todo pregando sobre a fé. Só que tem um detalhe. Ele passou o dia todo ensinando, instruindo, pregando sobre a fé, do versículo 1 até o versículo 34. Só que do 1 até o 34, ele ensina sobre fé no campo teórico, na teoria. Quando chega no versículo 35 que nós lemos, o culto continua, a instrução continua, porém, Cristo vai sair do campo teórico e vai entrar para o campo da prática. Não pense você que nessa tempestade o culto terminou, não. Eu vou lhe dizer uma coisa que talvez lhe assuste. Jesus ensinou mais na tempestade do que fora da tempestade. O que eu estou lhe dizendo é que ele passou o dia todo pregando sobre fé na teoria. Quando chegou no versículo 35, pegou os discípulos, colocou no barco e disse: a aula continua, só que é na prática. Entra no barco e vamos atravessar para o outro lado. Do 1 até o 34, ele ensina sobre a fé na teoria. A partir do 35, ele coloca os discípulos no barco e diz: a aula continua. Só que agora eu vou ensinar para vocês sobre a fé no campo da prática. Por que, Cremilson? Porque uma hora, guarde isso, uma hora, Cristo vai permitir alguma situação adversa na sua vida, para você colocar em prática tudo quanto aqui você aprendeu. É por isso que no momento da palavra, na verdade, o culto todo você não pode estar disperso. Mas principalmente, sobretudo na hora da palavra, você tem que estar atento, não pode perder um detalhe, porque uma hora você vai precisar colocar em prática tudo quanto aqui é ensinado, tudo quanto aqui você aprende. O que está acontecendo aqui no versículo 35 é como se Cristo estivesse em uma sala de aula, ensinou um dia todo sobre um respectivo assunto. Quando chegou no versículo 35, ele pegou uma prova, deu na mão dos alunos e disse: vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa. Entra no barco e vamos atravessar para o outro lado. Só que aí o interessante é que no verso 35, e eu peço que você acompanhe comigo, está escrito: e sendo naquele dia já tarde, diga bem alto, diga: sendo já tarde. Irmãos, olha que coisa linda. E sendo naquele dia já tarde, disse Jesus aos discípulos: passemos para o outro lado. Olhe para cá, nós precisamos entender para quem é tarde aqui no texto. Cremilson, para quem é tarde? É tarde para o escritor, para Marcos, que está fazendo o seu tratado, que está escrevendo, e na sua porção escriturística, ele precisa dar uma ideia de tempo. E a única ideia de tempo que ele tem é que já era tarde demais. Então entenda que quando o texto diz que já era tarde demais, esse tarde demais aqui está falando sobre o dia. Ele passou o dia todo pregando e já era tarde, a noite já estava chegando. Então é tarde demais aqui, é tarde demais no texto para Marcos, para os discípulos. Para Jesus não é tarde, porque quando parecia ser tarde demais, ele entra no barco, coloca os discípulos e diz: passemos para o outro lado. Eu quero que você entenda que quando parecia ser tarde demais, a palavra de Cristo é:
entra, porque vamos atravessar. É Jesus nos ensinando. Quando parecer ser tarde para você, entra a minha ação dizendo: é tarde para você, mas para mim nunca é tarde para chegar do outro lado. Vou falar de novo, que é para você pegar isso aqui e não esquecer nunca mais. O que Deus está dizendo é: pode ser tarde para você, pode ser tarde para sua família, pode ser tarde para o médico, pode ser tarde para o psicólogo, pode ser tarde para algumas pessoas, mas para Jesus nunca é tarde para entrar no teu barco e dizer: parece ser tarde, mas você ainda vai chegar do outro lado. Eu sei que você entrou aqui quase sem esperança, quase sem expectativa, mas o que Deus está dizendo é: fica tranquila, fica tranquilo, eu entro no teu barco hoje, te garanto, você vai chegar do outro lado. Agora, irmãos, olha esse versículo 36, isso aqui é muito lindo, pastores. Olha o 36. Deixando a multidão, levaram consigo, assim como os que estavam no barco. Ou seja, Jesus entra no barco e levou só quem estava lá dentro. Quem estava? Os discípulos. Só que olha, irmãos, olha isso aqui. E havia também com eles outros barquinhos. Não está assim? Não está assim, pastor? E havia também com ele outros barquinhos. Irmãos, requer muita maturidade para entender o que eu vou falar aqui agora. Isto significa dizer, pastor Joel, que não foi apenas o barco dos discípulos que enfrentaram a tempestade. Isto significa dizer que naquela mesma tempestade, naquele mesmo mar, enfrentando o mesmo problema, haviam outros barquinhos. O que eu estou lhe dizendo é que o problema não veio apenas para o barco dos discípulos. A mesma tempestade também foi enfrentada por outros barquinhos. Isto significa dizer que você não é o único que tem problemas aqui. Isto significa dizer que você não é a única que está enfrentando a tempestade. Todos nós que aqui estamos temos as nossas respectivas tempestades, claro. Algumas com a intensidade maior, outras com a intensidade menor. Mas você não é o único que está com problema aqui. Ah, Cremilson, mas eu estou doente. Na fila no SUS tem uma fila quilométrica. Cremilson, mas eu estou desempregado, tem mais de 14 milhões. Cremilson, mas eu estou sem dinheiro. Arrume para dois que eu estou quebrado também. O que eu estou lhe dizendo é que o problema, quando vem, não vem apenas para um, vem para todos, porém com uma ressalva. E é para toda a glória com isso aqui, viu? Não perde isso aqui não. Qual é a diferença, Cremilson? Todos estão enfrentando a crise, porque existe alguém com uma teologia paralela à nossa, dizendo por aí que nós estamos em Cristo e não estamos na crise. Irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos enfrentando a crise também. Quantos irmãos nossos na fé, pastores, que teve a sua vida ceifada pelo coronavírus, como que alguém prega dizendo que a gente não está na crise? Nós estamos enfrentando a tempestade, porém, há uma diferença, é que eles, os barquinhos, enfrentaram a tempestade sozinhos. E o outro barco enfrentou a tempestade? Enfrentou, mas com uma certeza e a garantia da presença de Jesus dentro do barco. A nossa diferença para os que estão no mundo, pastor Joel, não é uma vida à parte, não é um calendário à parte, não é uma realidade paralela, não. A nossa diferença para o mundo é que eles estão enfrentando tudo que estão enfrentando sozinho, mas nós temos a certeza de que temos a presença dele dentro do nosso barco, e isso basta.
Agora olhe para cá, se está difícil para nós que tem Jesus no barco, imagina para eles. Jesus entra no barco. Irmãos, eu quero que você redobre a atenção aqui, porque eu vou lhe falar a coisa que eu julgo ser mais relevante. Jesus entra no barco, senhores, e os discípulos simplesmente pegam e dão a Jesus uma almofada. Irmãos, guarde isso aqui. Os discípulos, Jesus entra no barco, os discípulos pegam e dão a ele uma almofada. Cremilson, por que os discípulos deram a Jesus uma almofada? Por dois motivos. Número um, ele pregou o dia todo, está extremamente cansado, precisa dormir e descansar. Número dois, por que eles deram a almofada? Porque só se dá a almofada no barco para quem não tem utilidade nele. Vou repetir. Só se dá a almofada no barco para quem não tem utilidade nele. Quando Jesus entra no barco, os discípulos pegam a almofada de forma respeitosa e honrosa. Eles dão uma almofada para Cristo, dizendo: Senhor, aqui não é a tua área. A gente entende de rede, de peixe, de pesca. A tua área é carpintaria. Já que o senhor pregou o dia todo e está cansado, respeitosamente, honrosamente, pega o travesseiro e vai descansar. Não desrespeito. De forma honrosa. Tome aqui uma almofada. Aqui não é sua área, a gente entende de mar. Nós dominamos a arte da pesca. Entendemos tudo de rede, de mar, de pesca, de peixe. Aqui não é a tua área, o senhor entende de carpintaria, o senhor pregou, está cansado, faz o seguinte, pega o travesseiro e descansa. Sabe o que é interessante? É que Jesus não briga para ter o controle do barco. Jesus não discute para assumir o controle, ele simplesmente pega o travesseiro e dorme. Por que Jesus não discute para ter o controle? Por que Jesus não briga para ter o controle? Simples, porque Jesus sabia que a tempestade ia vir para devolver o controle a quem é de direito. Vou falar de novo, ele não briga para ter o controle, não discute para ter o controle, ele simplesmente pega o travesseiro e vai dormir. Por quê? Ele sabia que a tempestade ia vir não para matar, não para afundar, simplesmente para devolver o controle a quem é de direito. Ele pega o travesseiro e ele vai dormir. Cremilson, por que é que Jesus dormiu? Dois motivos. Número um, já falei, extremamente cansado, pregou o dia todo, precisa descansar, dormiu. Segundo motivo, por que é que ele dormiu? Porque nenhum dos discípulos ali chegaram perto dele para manter um relacionamento através de uma conversa, de um diálogo. Irmãos, olha para cá. Você pode estar moído de sono, você pode estar extremamente cansado, mas se alguém chegar do seu lado com uma conversa interessante, você não consegue dormir, porque o seu cérebro vai querer que você opine, fale o que você acha, fale o que você já sabe, qual a sua visão acerca daquilo. Você está cansado, mas você vai ficar ali, o seu cérebro não vai deixar você dormir. Você vai querer dar sua opinião, dizer o que você acha a respeito de, qual a sua visão a respeito de. Então por que é que Jesus dormiu? Número um, cansado, ordem natural da vida. Número dois, porque ninguém chegou para perto, deixaram Jesus na polpa, e eles foram para frente, e Jesus lá atrás. Eu duvido se algum dos discípulos chegassem perto, sentasse e começasse a conversar sobre o reino de Deus, se Jesus não ficasse acordado. Ficaria acordado. Mas os discípulos passaram na frente, e Jesus está lá atrás, e os discípulos na frente, e Jesus distante, deixaram lá atrás. Ninguém conversa, ninguém fala com ele está lá atrás e os discípulos bem longe. E isso aqui é extremamente perigoso. Algumas coisas acontecem no nosso barco quando nós não nos relacionamos com ele. Algumas coisas acontecem no nosso barco quando nós nos distanciamos dele. Algumas coisas acontecem no nosso barco quando nós nos afastamos dele. Algumas coisas acontecem no nosso barco quando nós não falamos com ele. Cremilson, o que acontece no barco? Olha o que aconteceu. Jesus despertou,
olhou para os discípulos, repreendeu os discípulos, acalmou o vento, acalmou o mar, olhou para os discípulos e disse: vocês não têm fé. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, pastor Joel, se vocês exercessem a autoridade por intermédio da fé, essa tempestade que está acordada deveria estar dormindo. É isso que ele está dizendo. Vocês não têm fé. Ele está dizendo assim: se vocês usassem a fé, essa tempestade não estaria mais acordada, já era para estar dormindo. Então qual é o problema dessa embarcação aqui? O problema dessa embarcação é que eles estão deixando dormir quem deveria estar acordado, e estão deixando acordado quem deveria estar dormindo. Vou repetir. Qual é o problema dessa embarcação? É que eles estão deixando acordado quem deveria estar dormindo, e estão deixando dormindo quem deveria estar acordado. A primeira coisa que acontece com a nossa embarcação, quando nós não falamos com ele, quando nós nos distanciamos dele, a primeira coisa que acontece é coisas que deveriam estar dormindo começam a acordar no nosso barco. Eu vou falar de novo porque eu quero que você guarde isso aqui, não esqueça. A primeira coisa que acontece no nosso barco, quando nós deixamos Jesus dormir, quando nós não conversamos com ele, quando nós não nos relacionamos com ele, a primeira coisa que acontece é coisas que deveriam estar dormindo começam a acordar dentro do nosso barco. É por isso que você entrou aqui, não está entendendo, Cramilson? De uns dias para cá, está nascendo em mim, está acordando em mim um desejo desenfreado de voltar a usar cocaína. Claro, você se distanciou dele, não fala mais com ele, não ora mais, não conversa mais com ele, está tão distante. É natural que a velha natureza comece a acordar dentro de você. Cremilson, de uns dias para cá, está acordando, despertando dentro de mim um desejo desenfreado de voltar a usar maconha, de voltar a me prostituir, de voltar ao adultério, a vida de mentira que eu tinha, a vida embaraçada que eu vivia. É óbvio, você largou a vida de oração, não se relaciona mais com ele, não conversa mais com ele. É natural que a velha natureza comece a acordar dentro de você, que o velho homem comece a despertar dentro de você. Só que Deus está no céu, olhando para o barco e está percebendo que coisas que deveriam estar dormindo começaram a acordar naquela embarcação. Aí Deus está olhando e dizendo: eu não posso deixar esse barco afundar, eu não posso deixar eles morrerem. Aí Deus vai entrar em cena. E o que Deus faz, Crenço? Deus balança a natureza balança o vento balança o mar balança o barco balança os discípulos, e os discípulos tiveram que balançar Jesus, dizendo: mestre, acorda. Eu vou falar de novo. Deus está percebendo que existiam coisas ali dentro que estava acordada, que era para dormir. Aí Deus já disse: eu não vou perder vocês para essa tempestade, eu não vou perder vocês para a velha natureza. E o que eu vou fazer? Eu vou balançar a natureza balança o vento balança o mar balança o barco balança os discípulos, e os discípulos vão ter que voltar a se relacionar com ele, balançar ele e dizer: mestre, acorda! Levante uma das suas mãos o mais alto que você puder. O que eu estou lhe dizendo é: Deus não vai te perder para a velha natureza, Deus não vai te perder para o velho homem. Quem disse que Deus vai te perder para a cachaça? Quem disse que Deus vai te perder para o mundo? Quem disse que Deus vai te perder para o diabo? Quem disse que Deus vai te perder para a prostituição? Quem disse que Deus vai te perder para as drogas? Ele balança o teu barco hoje e diz: eu balanço, mas não te perco, eu balanço, mas não te perco, eu balanço, mas não te perco.
Eu balanço o teu barco, mas eu não te perco. Eu balanço o teu barco, mas eu não estou balançando para você morrer. Eu não estou balançando para o teu barco afundar. Eu estou balançando só para você voltar a se relacionar com Ele, só para você voltar a falar com Ele, só para você voltar à vida de oração. Eu não vou te perder. Não vou. Eu balanço o teu barco. Eu balanço o teu barco, mas eu não te perco. Quer saber o que é pior e mais perigoso do que isso? O texto diz que as ondas estavam por cima do barco. Meu amigo Márcio, presbítero Márcio, não só por cima. Nós lemos, está escrito que as ondas já estavam enchendo, o barco já se enchia. Olha aí, o versículo de número 37, ora, levantou-se grande tempestade de vento, as ondas estavam por cima do barco, de modo que o barco já se... Não é isso, pastor? O barco estava cheio de água. Aí eu te pergunto, me respondam por favor, o barco foi feito para as águas estarem dentro ou fora dele? Dentro ou fora? Fora. Mas eles deixaram Jesus dormir, não se relacionaram com Ele até ali. E essa falta de conversa, de diálogo, de relacionamento, essa distância que eles tomaram, provocaram algumas coisas. E a segunda coisa foi essa: quando você não se relaciona com Cristo, quando você se distancia dele, coisas que eram para estar do lado de fora do teu barco começam a entrar para dentro. Quando você deixa a vida de oração, quando você deixa de se relacionar com Ele, de conversar com Ele, coisas que eram para estar do lado de fora do teu barco, quando você percebe, já está aí dentro. Aí você se vê em uma luta, com um balde na mão, tentando jogar para fora de você coisas que não era para estar aí dentro. E você se vê nessa luta constante, e pega balde e joga para fora, e joga para fora. Só que você está percebendo que quanto mais você joga para fora, mais água está entrando aí para dentro. Aí você se vê nessa luta constante, brigando contra você mesmo, porque tem coisas aí dentro de você que não era para estar. Pensamentos que você sabe que não são seus, comportamentos que você sabe que não são seus, e de repente quando você vê, está aí dentro de você, e você está nessa luta tentando jogar para fora coisas que não era para estar aí dentro de você. Tudo isso porque você deixou de se relacionar com Ele. Tudo isso porque você deixou a vida de diálogo, de conversa que você tinha com Ele. Aí coisas que não era para estar aí dentro, quando você percebeu, já está aí dentro de você. Pensamentos maldosos, desejos carnais, que não era para estar aí dentro, mas você se vê em uma luta constante, porque por uma brecha que você deu, as águas foram entrando, e você está percebendo que se Jesus não fizer alguma coisa, teu barco a qualquer momento vai afundar, porque está pesado demais. Sabe o que é interessante? É que Jesus está vendo tudo isso, e Jesus não fez exatamente nada, Ele simplesmente dormiu. Cremilson, por que é que Jesus está vendo essa tempestade encher o meu barco e não fez nada ainda? Cremilson, por que é que Jesus está vendo as águas dentro do meu barco está quase afundando e Ele não fez nada ainda? Simples. Lembra quando deram uma almofada a Ele? Quando Jesus deitou, pastorzito, Ele coloca a cabeça sobre a almofada,
mas o corpo, ele deita sobre as tábuas do barco. A cabeça sobre a almofada, mas o corpo, ele deita sobre as tábuas do barco. A cabeça sobre a almofada, mas o corpo toca na madeira do barco. Quando ele deita, que o corpo toca na madeira, posso não entender de peixe, posso não entender de rede, posso não entender de pesca, mas uma coisa eu entendo. Trabalhei muitos anos na carpintaria de meu pai. Eu sei a resistência dessa madeira. Eu sei o quanto a estrutura desse barco suporta. Eu trabalhei muitos anos na carpintaria de meu pai. Posso não entender de rede, posso não entender de pesca, mas disso aqui eu entendo, eu domino, eu trabalhei muitos anos. Clemilson, porque é que ele está vendo tudo isso e não fez nada ainda? Ele conhece a estrutura do seu barco, ele sabe o quanto você aguenta, ele sabe o quanto você suporta. Clemilson, mas ele está vendo, não agiu, não fez, fica tranquilo, ele conhece a estrutura da tua embarcação, ele conhece a estrutura do teu barco. Se ele não fez nada ainda, é porque ele sabe o quanto você suporta, o quanto o teu barco aguenta as pancadas da tempestade, mas na hora certa ele se levanta, repreende o vento, o mar se acalma e você viverá um tempo de bonança. Deixa eu lhe falar a última coisa para eu orar por você. Sabe o que é interessante nisso tudo? É que os discípulos só estão enfrentando essa tempestade por um único motivo. Único motivo. É que quando eles estavam na praia, na areia, Jesus é quem entrou no barco deles e disse: vamos atravessar para o outro lado. Eles decidiram pegar a rota da obediência. Irmãos, eles decidiram, pastor Joel, pegar a rota da obediência. Eles estão enfrentando a tempestade? Estão, mas eles estão na direção certa. Irmãos, entenda isso, eles estão na direção certa. Eles decidiram, pastor, pegar a rota da obediência. Foi ele que mandou, vamos entrar e vamos atravessar. Irmãos, uma coisa é você estar enfrentando a tempestade fora da direção. Quando você está fora da direção, a tempestade vem, você entende, só estou enfrentando o que eu estou enfrentando porque eu estou fora da direção. Eu só estou passando porque eu estou passando porque eu estou fora da rota da obediência. E quando você decide fazer certo? E quando você pega a rota da obediência? E quando você está na direção certa e a tempestade vem? Aí vem os porquês da vida. Por que, Deus? Por quê? Por que eu estou vivendo isso? Se eu estou sendo obediente ao que o Senhor me prometeu quando eu estava na areia? Por que eu estou enfrentando tudo isso se eu estou sendo fiel ao que o Senhor me pediu? Por que eu estou enfrentando tudo isso se eu estou sendo fiel ao Senhor, à minha igreja, ao meu casamento, à minha família, à minha liderança? Por que eu estou enfrentando tudo isso se eu estou na rota da obediência? Aí você precisa entender que estar na direção certa não significa dizer que estamos ausentes de enfrentar a tempestade. Vou repetir. Estar na direção certa não significa dizer que não enfrentaremos a tempestade. Só que tem um detalhe: estar na direção certa é a garantia de que o barco balança, mas não afunda. Eu vou falar de novo: estar na direção certa é a garantia de que o barco pode até balançar, pode até encher de água, mas se você está
está na direção certa, durma tranquilo. Balança, mas não afunda. Balança, mas não afunda. Enche, mas não afunda. Crê nisso, mas só Deus, eu sei a intensidade da tempestade. Mas se você está na direção certa, pode ficar tranquilo. É garantia. Teu barco balança, mas ele não deixa afundar. Fique de pé, por favor. Olha para cá. Escute o que eu vou te falar. Guarde no coração. Jesus se levantou, acalmou a tempestade externa e acalmou a pior tempestade que havia no barco, que era a interna, a psicológica, o descontrole emocional dos discípulos. Essa era a pior tempestade. Ele acalmou as duas, a de fora e a de dentro. Repreendeu o vento e repreendeu os discípulos. Só que quando Jesus termina de acalmar tudo, o texto que nós lemos terminou com uma pergunta. E a pergunta é: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu oro por você agora, mas escute. O texto terminou com uma pergunta. Há uma dúvida no texto. E o texto é, pastor: que homem é este? Que homem é este? O texto terminou com... Jesus respondeu a pergunta? Não. Jesus explicou a dúvida que eles tinham ali? Não. O texto termina com uma pergunta. E a pergunta é: que homem é este? Foi por isso que eu li com você o capítulo 5, versículo 7. Por que, Cremilson? Porque quando eles chegaram do outro lado, Jesus se encontra com um gadareno. A legião de demônios que estava dentro do gadareno olhou para Jesus e disse: viestes nos atormentar, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Lembra a pergunta que eles fizeram no percurso? A pergunta é: que homem é este? Quando chegaram do outro lado, em um processo de libertação, em um processo de salvação, em um processo de transformação, eles obtiveram a resposta da pergunta que eles fizeram. Por que, Cremilson? Porque existem coisas que você só vai entender quando você chegar do outro lado. Existem coisas que você vai perguntar, vai querer entender, vai querer saber, e ele não vai te dizer nada. Existem processos que ele vai te submeter, não vai te explicar o porquê, apenas vai entrar no teu barco e vai dizer: rema, e atravessa para o outro lado. E aqui que está o segredo da fé: é remar sem entender. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas se ele falou, eu acredito, eu vou remar. Eu encerro a minha fala ali dizendo: faça tudo, mas não largue esse remo. Reme, reme. Você não está entendendo, mas rema. Você não está compreendendo, mas reme. Quando chegar do outro lado, você vai compreender. E você vai dizer: valeu a pena tudo que eu passei. Aí está a tua igreja, estão os teus filhos que creem na tua palavra, que decidiram pegar a rota da obediência, mas algumas tempestades vieram contra os seus barcos. O Senhor os conhece tanto no coletivo quanto no individual. O Senhor sabe individualmente a intensidade da tempestade de cada um dos teus filhos que aqui estão. E só o Senhor tem poder para acalmar e gritar para essa tempestade: acalma, e ela se acalmar. Então, na autoridade que há no teu nome, eu quero declarar para a tua igreja, eu quero declarar para a Assembleia de Deus em Valença, eu quero declarar para quem crê e para quem tem fé: há um tempo de bonança alcançando a nossa rota. Há um tempo de bonança que Deus está proporcionando para você, para sua casa e para sua família. Se você crê nesse